Queridos, graça e paz, estamos aqui para mais uma aula do curso de Teologia Online da Escola Macários e hoje nós iniciaremos a série Profetas Menores e começaremos falando do profeta Oséias, esse profeta que ministrou, juntamente com outros profetas contemporâneos, como Amós, uma mensagem muito dura para a nação de Israel, ok? Sua vida foi um exemplo de fé, abnegação e obediência a Deus. Nós vamos falar de tudo isso aqui nessa aula. A plataforma ministerial do profeta Oséias, Reino do Norte, ou seja, Oséias era um profeta nortista, profeta que foi destinado às tribos do Reino do Norte, especificamente ministrou em Samaria, e a maior mensagem de Oséias não saiu de sua boca, saiu de sua própria vida, através do seu testemunho pessoal em obediência a Deus. Então, voltando aqui, você pode ver o mapa, né? Essa área verde aqui, demarcado, é o Reino do Sul. Temos aqui o Reino de Judá, e essa área laranja, o Reino do Norte. Ok? O Oséias foi levantado para ministrar aqui, para as tribos nortistas, as 10 tribos do Reino do Norte. O Reino do Norte de Israel, cuja capital era Samaria. O período da mensagem de Oséias abrangeu os anos 782 a 725 a.C., ou seja, ele profetizou até cerca de 3, 4 anos antes da dispersão do Reino do Norte, da destruição do Reino do Norte pelo Império Assírio. Um ministério longo de 57 anos. Para que possamos entender melhor o livro do profeta Oséias, vamos ver aqui os elementos centrais do livro, ok? E assim teremos uma visão panorâmica do mesmo. Primeiro, um fundo histórico para que a gente conheça o nível moral e espiritual, como sempre fazemos aqui. O culto a Baal estabelecido em Samaria. Vocês sabem que o Reino do Norte ele foi levantado debaixo de muita idolatria. No norte, em Dan, no extremo norte do Reino do Norte, existia o altar para o bezerro de ouro. No sul do Reino do Norte, em Betel, né, fronteira com o Reino do Sul, estava um outro bezerro de ouro. E no centro da nação, em Samaria, o grande templo de Baal e o culto estabelecido ali, o culto a ele, o culto a Baal. Então, essa nação, esse Reino do Norte, um reino 100% idólatra. Você pode encontrar esses dois personagens que você vê no primeiro livro de Reis, capítulo 18, Baal e Astarote, ou Astarote, ou Star, ou Aserá, são os nomes desta deusa feminina que a maioria concorda que ela é esposa de Baal no panteão cananeu, né? Na mitologia cananeia. Então, Baal e Astarote seriam um casal de deuses venerados, adorados no território israelita. Aserá, ou Astarte, ou Astarote, também era chamada de poste-ídolo, porque possuía imagens em troncos de árvores. E aqui alguns aspectos de Baal, né? O deus da tempestade, o deus das colheitas, do vento, enfim, algumas imagens da divindade Baal, amplamente divulgada e venerada no território do Reino do Norte, especificamente em Samaria. O segundo elemento importante do livro de Oséias, a prostituta Gomer, a meretriz Gomer, a esposa de Oséias. Lembrando que Oséias vai contrair matrimônio com Gomer, amando de Deus, obedecendo uma ordem divina.
ok? Gomer, a esposa do profeta Oséias, uma meretriz de Samaria, uma meretriz samaritana, a meretriz esposa de Oséias. Vamos lá. Simbolismo de Oséias. Aqui a gente entende bem qual é o objetivo do livro. Simbolismo da vida do profeta Oséias. O casamento de Oséias. Lembrando, o casamento de um homem de Deus, um profeta de Deus, com uma prostituta. Essa relação conjugal simboliza, representa a relação entre o Deus de Israel e seu povo. Deus e o povo de Israel. Gomer, a esposa de Oséias, o símbolo de Israel, é um símbolo de Israel, uma representação de Israel como a esposa de Deus. E os filhos de Oséias com Gomer são símbolos da ira de Deus, vocês vão ver nos próximos slides, nós vamos destacá-los. Jezreel, Loruama e Loami são os filhos do profeta Oséias com a prostituta Gomer. A mensagem do livro de Oséias é tão impactante, tão chocante, que alguns teólogos entendem que esse livro não é literal, que esse fato não aconteceu de verdade, que isso seria apenas uma fábula, uma analogia ou um conto. Mas nós cremos na literacidade da Bíblia. Oséias é um personagem literal, um profeta, inclusive citado pelo Senhor Jesus no capítulo 12 de Mateus, quando ele diz para os fariseus: se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não condenaríeis os inocentes. Ele está citando o texto do livro do profeta Oséias, trazendo a veracidade desse personagem. Amém? Então, não caia nessas falácias. O livro do profeta Oséias é um livro literal. Oséias foi um personagem real e ele casou de fato com uma prostituta, assim como está escrito. Então, recapitulando, o casamento de Oséias, ele representa a união entre Deus e Israel. A esposa de Oséias, a Gomer, representa a própria nação de Israel, uma nação adúltera. E os filhos de Oséias, com esta mulher, representam a ira de Deus sobre o seu povo. Ok? Então, vamos lá. Quando Deus dá essa ordem desconcertante, constrangedora para Oséias, ele tem esse objetivo: mostrar como era de fato a relação dele, o Deus Todo-Poderoso, com o seu povo infiel. E Oséias será a própria mensagem, a parábola viva dessa revelação. Então, Oséias, ele representa o próprio Deus, como eu acabei de dizer. Ele é um tipo de Deus, traído pelo maior amor de sua vida no Antigo Testamento, a nação de Israel, traído todos os dias, assim como Gomer fazia com Oséias. A palavra traição, ela vem do hebraico bigdá, e significa deslealdade, insídia, deslealdade ardilosa, ação da infidelidade, quebra de juramento, enfim. Isso acontecia nos dois âmbitos, no âmbito familiar, no relacionamento Gomer-Oséias, e também no relacionamento espiritual entre Deus e Israel. Obviamente, a infidelidade por parte da nação de Israel, e não por parte de Deus. Então, qual seria a mensagem central do livro? Qual seria a principal mensagem do livro de Oséias? Veja bem, o objetivo é mostrar as riquezas do amor de Deus reveladas na residência do profeta Oséias em Samaria. Ou seja, o objetivo desse livro é mostrar
o amor incondicional de Deus por seu povo. Mostrar como seu povo é infiel. Ainda assim, Deus permanece amando o seu povo. Mas o livro, esta mensagem também mostra que Deus, mesmo amando o seu povo, libera juízos sobre o mesmo. Então, veja bem, Gomer era uma prostituta. Logo, os pecados que ela cometia eram o adultério, que é a traição matrimonial, a prostituição, que é a prática do sexo ilícito, e a promiscuidade, que seria a multiplicação desses pecados, ou a perda da moral e da decência. Cometendo esses pecados, a pessoa se torna promíscua. Esse, na verdade, era o caráter da Gomer. Ela era uma prostituta vocacionada. Então, vamos lá. Síntese da mensagem do livro do profeta Oséias. Você já viu que ele era um profeta nortista, profeta no Reino do Norte. Ele profetizou por 57 anos. Deus mandou que ele se casasse com uma prostituta. A mensagem dele é paralela ou contemporânea à vida dele, o ministério dele é contemporâneo à vida de Amós, por exemplo, né? E eles, tanto Amós quanto Oséias, profetizaram durante o reinado de Jeroboão II. Lembrando que o Reino do Norte teve por rei, o primeiro rei, Jeroboão. O Jeroboão que era desafeto de Salomão, inimigo de Salomão, que fugiu para o Egito, e com a morte de Salomão ele retorna do Egito e acaba sendo o rei das 10 tribos do norte. Esse Jeroboão dos dias de Oséias, ele era Jeroboão II, uma homenagem ao primeiro Jeroboão. Então vamos lá, como eu disse, profetas contemporâneos do Oséias, o objeto da aula de hoje. Oséias capítulo 1, versículo 1, palavra de Yahvé, palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, ou seja, esses reis reinaram no sul, enquanto Oséias ministrava. E também nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Este é o Jeroboão II. Veja bem que Amós cita os mesmos personagens. Palavras de Amós, que estavam entre os pastores de Tecoa, lembrando que Tecoa era uma cidade ao sul de Judá, próximo a Belém. Mas ele profetizou no norte, porque foi chamado do sul para ir para o norte. As quais viu a respeito de Israel, ou seja, do reino do norte, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, você pode ver que Amós e Oséias profetizaram nos dias de Uzias, no sul, e nos dias de Jeroboão, no norte. Portanto, são contemporâneos. Quem mais? Isaías e Miqueias também eram contemporâneos de Oséias. Além do Amós, Isaías e Miqueias também profetizaram no mesmo período. Isaías, capítulo 1, verso 1 diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Então, você vê que Isaías profetizou no mesmo período que Oséias. Ou seja, enquanto Deus usava o Oséias lá no norte, também estava usando o Isaías no sul. Miqueias, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, o morastita, o habitante de Morasete, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias. Jotão, Acais e Ezequias. Portanto, esses três profetas, Amós, Isaías e Miqueias,
foram contemporâneos de Oséias. Nesse período tenebroso do Reino do Norte, Deus usou 4 profetas. Obviamente, Isaías e Miqueias foram usados mais ao sul, enquanto Oséias e Amós eram usados mais ao norte. Oséias e Amós, ministérios 90% dedicados ao Reino do Norte, como eu acabei de dizer a vocês. 10%, cerca de 10% da mensagem desses 2 profetas foram destinados ao Reino do Sul, ok? Ao Reino de Judá. Quando você vai falar de Isaías e Miqueias, acontece o oposto, né? Isaías e Miqueias, eles tinham mensagens para o sul e uma pouca porção liberada para o norte, ok? Então, como eu disse, Deus usou Oséias e Amós no norte, enquanto usava Isaías e Miqueias no sul. O poder imperial da época era o Império Assírio. Como eu disse bem na introdução dessa aula, o Império Assírio destruiu o Reino do Norte no ano 722 antes de Cristo. E os profetas, tanto os profetas Oséias quanto o profeta Amós, predisseram esse evento, né? O Oséias entregou a mensagem no seu próprio filho chamado Jezreel, que a gente vai falar daqui a pouco. Deus vai espalhar. Jezreel significa Deus vai espalhar. E foi isso que aconteceu quando o Império Assírio tomou Samaria e o Reino do Norte. E Amós diz, no capítulo 4, verso 12, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, teu Deus. A mensagem foi entregue, mas não houve arrependimento, não houve conversão. Portanto, o terrível Império Assírio era um império dominante nos dias da mensagem do profeta Oséias. E Samaria estava em franco crescimento, ou seja, quando se trata quando se trata do âmbito socioeconômico, político, militar, eles estavam em franco crescimento, todavia viviam uma degradação moral terrível e a injustiça social prevalecia para que os ricos ficassem mais ricos e os pobres se tornassem mais miseráveis, ok? Assim era o período do governo de Jeroboão II, que foi justamente quando Oséias profetizou ao Reino do Norte. O quadro moral e espiritual, 3 tipos de pecado. Então, enquanto economicamente, socioeconomicamente falando, a nação do Reino do Norte prosperava, quando falamos da moral, da espiritualidade, a gente vê 3 tipos de pecado em grande escala. Primeiro, a idolatria. Eles, como eu disse no começo dessa aula, adoravam o bezerro de ouro em Dan, adoravam o bezerro de ouro em Betel e adoravam de forma frenética Baal em Samaria, no centro da nação. A imoralidade, o culto pagão, a prostituição era a grande marca dos nortistas. E, como eu também disse agora há pouco, a injustiça social. Tudo isso crescia em grande escala no Reino do Norte, nos dias de Jeroboão II. Por isso, Deus levanta 2 profetas com mensagens duras, mensagens diretas, mensagens com o objetivo de anunciar o juízo, caso não haja o arrependimento de Israel. Então, vamos lá. Estudando o casamento do profeta Oséias e a mensagem divina que Deus quer entregar através desse matrimônio. Quando Deus manda Oséias se casar com uma prostituta, não é o objetivo dele humilhar Oséias, e sim entregar uma mensagem, primariamente a Israel e, posteriormente, a todos nós, inclusive a nós, aqui nessa noite que estamos estudando esse livro. Deus fala conosco através da vida de Oséias, mostrando como o povo de Deus comete barbaridades, traindo
o seu senhor, o seu marido. Então, a ordem é essa. Oséias, capítulo 1, versículo 2. Vai. Olha só, vou ler na minha tradução, na minha versão. Na primeira vez que o Senhor falou com Oséias, disse-lhe, vai, toma para ti uma mulher fornicadora, uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra cometeu grandes fornicações, distanciando-se do Senhor Jeová, a terra de Israel, o povo de Israel. É isso que a expressão quer dizer. Então, veja bem, Oséias se case com uma prostituta. Essa é a ordem, uma ordem literal. Como aceitar determinação divina tão desmoralizante? Que tipo de homem se submeteria a isso? Que tipo de crente se adequa a mensagens que certamente o descaracterizará para que Deus possa usá-lo, se expressar através dele? Pois foi justamente isso que aconteceu. Deus estava em Oséias. A vida de Oséias falava justamente aquilo que Deus queria falar. Então, Oséias é um homem sem igual, um homem de uma abnegação tremenda, um homem como poucos na Bíblia Sagrada, um grande homem de Deus. Vamos lá falar do drama de Oséias, esse grande drama do profeta. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Então, como eu li aqui, vai e una-te, toma uma mulher de prostituição, e terás filho de prostituição, ou seja, ela vai te dar filhos, e esses filhos serão gerados em tempos de prostituição dessa mulher. Ou seja, enquanto ela estiver se relacionando com você, também estará se relacionando com outro, porque ela é uma prostituta. Ela nunca deixou de ser prostituta. Deus não prometeu isso para Oséias. Ela, mesmo casada, continuava sendo uma prostituta. Porque a terra certamente se prostitui, ou seja, o povo de Israel, o povo de Samaria, e eles se desviaram de Yahvé, do Senhor Deus. Ok? Então, veja bem o que significa a palavra prostituição ou fornicação, né? Ishá é a palavra mulher, Ish é a palavra homem, Ishá é a mulher, o feminino de Ish. Ishá lezenunim é mulher de prostituições ou de fornicações. Essa palavra zenunim está no plural, porque o singular, prostituição ou fornicação, é zenut. Zenut significa, basicamente, ato sexual em troca de vantagem. Se isso fosse em grego, seria porneia, de pornografia, né? Então, zenut significa ato sexual em troca de vantagem. Modo de vida que inclui a realização de ato sexual ilícito, degradação moral e material, corrupção, né? Depravação moral. Então, isso aqui é uma aplicação, uma interpretação já simbólica. Prática de sexo aleatório como forma de satisfazer desejos sexuais. Então, é isso que a palavra zenut significa. Logo, a gente enxerga na Gomer uma prostituta literal, uma prostituta prática, uma prostituta vocacionada para isso. A mensagem de Deus na pessoa do profeta. O que Deus quer falar através de Oséias? Primeiro, Oséias dedicava amor incondicional a Gomer, porque mesmo sabendo que ela era uma prostituta, ele nunca a mandou embora e ele nunca a abandonou. E nunca a tratou com desprezo. Da mesma forma, Deus ama o pecador, sem acepção do seu condicionamento moral. Essa é a primeira mensagem do livro de Oséias. Deus, mesmo sendo traído diuturnamente, corriqueiramente, né, continua amando os seus filhos. Ama o pecador, mas não ama o pecado. Esse drama na vida de Oséias durou 57 anos. Não foram 2 meses, 2 anos. 57 anos. Segundo, o que Deus quer falar através do livro de Oséias? Oséias dezenas de vezes desejou dizer para Gomer, você não é minha esposa. Não terei mais compaixão de ti. Porque os filhos dele significavam isso. Você não é meu povo. Não terei mais compaixão, lo ami, lo ruama.
No entanto, a marca maior de Oséias era o extremo e incomparável amor sacrificial que ele nutria por Gomer. Inexplicável amor, afinal, Gomer era uma mulher de baixíssima reputação moral. Gomer era prostituta vocacionada. Gomer era profissional do sexo. E Oséias se casou com ela em obediência a Deus e se relacionava com ela e teve filhos com ela e cuidava dela como Deus cuida de seus filhos. Agora veja a mensagem na esposa do profeta. Primeiro, Gomer simboliza o povo de Deus. Historicamente, o povo de Deus em Samaria, logicamente, porque a mensagem é para eles, historicamente. Espiritualmente, o povo de Deus em todos os tempos e lugares. Porque assim como o povo de Israel em Samaria era infiel, adúltero, traía Deus, trocava Deus, hoje não é muito diferente. A gente troca Deus por qualquer coisa. Nós traímos Deus, traímos a confiança de Deus, nós pecamos contra Deus, nós levantamos outros altares, nós somos infiéis a Deus. Mesmo quando queremos ser fiéis, acabamos sendo infiéis. E Deus, por sua misericórdia, continua nos amando, mesmo sem nós merecermos. Gomer significa completo. É o nome dela. Que completa o que faz. Portanto, não há esperança. O Oséias a ama do jeito que ela é. Há crentes totalmente tomados pelo pecado. São vidas não somente imundas e viciadas, mas entregues, estragadas, apodrecidas. É como uma vida completa. Ela gosta do que faz e faz bem feito. Existem pessoas que não fazem questão nenhuma de abandonar o pecado. Esse tipo de pecador sofrerá os juízos por escolher esse modo de vida. Ok? Então, tendo falado da simbologia, da mensagem na vida de Oséias, da mensagem na vida de Gomer, nós vamos encerrar aqui essa aula e depois voltaremos para falar da mensagem nos 3 filhos de Oséias. Ok? Então, até daqui a pouco, em nome de Jesus.